Oi, Cláudia. Oi, Gustavo. Você tá lindo de Procurando o Wally hoje. Vamos Gostou? achar? Vamos, já. É o clã do Wally? Acho que eu já achei. É. Aliás, como que tá? Hoje eu já tava, antes de começar esse vídeo, tava ali, me excluindo um grupo que eu me inseri no WhatsApp. E tava aqui pensando, você tem muitos grupos no WhatsApp? Você faz parte? Tenho. Bastante. E você acha que eles representam você? É complicado. É um desafio hoje, né, Gustavo? Há muito tempo atrás, na época onde a gente caçava mamute, a gente tinha que ter um clã. Senão a gente não sobrevivia. Sobrevivência, sabe? Enquanto um está fatiando o mamute, os outros estão de olho. Mas a gente né? tinha clãs que não eram gigantes, né? Eram pequenos. Pequenos. Até um pouco depois, quando você já tinha pequenas aldeias, que tinha lá uma igrejinha, sei lá, alguém que fazia alguma cerimônia, algumas outras famílias, mas era uma coisa que era muito necessário fazer parte desse grupo. Era muito necessário para você se sentir seguro. Então, assim, fazer parte de um grupo é você ter segurança, é você estar amparado dentro de tudo que você conhece. Então, por exemplo, normalmente as aldeias elas têm o mesmo objetivo, elas têm mesmas conversas, mesmo tudo antes, né? Antigamente as pessoas eram muito parecidas que viviam próximas, né? E neste grupo e nessa aldeia você tinha uma fidelidade a eles, né? E todos eram fiéis por uma necessidade também. Era uma fidelidade por necessidade, porque você tinha que manter todo mundo protegido. Então, para você ser protegido, eu tinha uma fidelidade a outra família de protegê-la também, porque ela me protegia. Então, existia um acordo muito sutil, nada por escrito, mas era uma coisa muito forte, né? O nosso primeiro grupo, sem dúvida, é a nossa família, que nos traz também uma segurança. E aí, hoje, a gente tem quantos grupos? Você tem o grupo da família próxima, seu pai, sua mãe, seus irmãos. Aí você tem o grupo da família expandida. Tem os tios, primas e todo mundo. Aí você tem o grupo da yoga e você tem o grupo do boxe. E aí você tem o grupo da escola do seu filho. E da aula de futebol. E da aula de futebol e do pessoal do trabalho. Então vamos pegar aqui só 2 desses grupos, que eu exagerei um pouquinho, mas é só para a gente realmente olhar para isso. Eu tenho o grupo da yoga, meditação. E aí eu tenho o grupo do boxe. São 2 coisas um pouco antagônicas. Qual deles eu sou fiel? Porque cada grupo exige uma fidelidade de você. Qual deles você vai ser fiel? Qual deles você vai escolher? Ou você vai ser um pouco fiel a esse, um pouco fiel àquele? E aí você vai fazer uma festa de aniversário. Você vai convidar os 2 grupos? A yoga e o boxe. Aí, o pessoal da yoga com o pessoal do boxe. Você acha que combina? Então, hoje, a nossa fidelidade começa a ficar fragmentada. E você começa a não ser fiel a mais ninguém. E aí você meio que buga, né? Porque você fala, ter um grupo é estar protegido. Isso tá dentro da gente, este conceito. E o que você faz agora que você não está mais protegido porque você está fragmentado? A quem eu vou cuidar? E aí você vai para o grupo da yoga e se apaixona. Como é que você vai contar para ela que você também é do grupo do boxe? E aí, então, você percebe que todos esses grupos acabam fragmentando a sua fidelidade a você, porque você passa a partir daí a não saber mais o que você quer.
a não saber mais se você pertence ao grupo do trabalho, se você pertence ao grupo da igreja, se você pertence ao grupo do yoga, ou do boxe, ou do futebol. E o que você faz com todas essas informações? Você simplesmente vai engolindo aquilo sem filtro. E aí, quando eu falo para você uma coisa rápida, que hoje as empresas estão está sendo uma prática muito frequente. O que você gosta de fazer? Quem é você, Gustavo? A pessoa não sabe responder. Ela não sabe, às vezes, nem qual é a cor favorita. Não sabe nem quem é a cor favorita. Não sabe nem qual o seu hobby. Será que se eu escrever aqui yoga, será que vai pegar bem? E se eu escrever boxe também, será que pega bem? E futebol, acho que eu vou no futebol, que é mais comum, é mais garantido, né? Futebol, mais másculo, assim. Então, eu vou no futebol. Aí a mulher é do yoga, né? Então, assim, você não sabe mais o que você tem como hobby, muitas vezes. Porque você se perdeu nesse monte de grupo. E aí, a pergunta é, o que é que você gosta de fazer? O que é que você quer? E é onde as empresas estão pegando direto na jugular das pessoas. Eu vou fazer uma entrevista? Vou. O que você gosta de fazer? Qual o seu hobby? Quem é você? O que você faz no seu tempo livre? Qual a cor que você gosta? Qual a sua comida preferida? O cara, não sei. Não sei. E como mudar isso, né? E como fazer escolhas? E como você fazer? Eu vou escolher o grupo do yoga, mas eu vou abrir mão do grupo do... eu gosto de algumas pessoas lá do boxe, eles não vão mais falar comigo. Então, como ser você transitando por esses grupos? E é a partir do momento que você começa a se conhecer. E aí vem a frase já tão famosa: conhece-te a ti mesmo e você conhecerá os deuses do universo. Então, assim, existe no meio desses grupos todos, um clamor para você começar a olhar para você. Um clamor para você começar a falar o que eu sou, o que eu quero, o que eu gosto. E tudo bem se você chegar à conclusão que você gosta de yoga e gosta de boxe. Nenhum problema. Mas aquilo tem que se tornar uma verdade para você, como a gente fala sempre, a sua verdade. Olha, tem dias que eu preciso do boxe, tem dia que eu preciso do yoga. E eu não tenho vergonha de falar que eu vou no boxe, eu não tenho vergonha de falar que eu vou no yoga. Porque tudo para mim faz sentido dentro de mim. E se um dia eu chegar numa empresa e eu perguntar o que você gosta, eu gosto de boxe e gosto de yoga. Tudo bem. Qual a sua cor favorita? Eu gosto de azul. Às vezes eu também gosto do amarelo, mas a minha favorita é o azul. Que prato você gosta? Isto define você. Então, a importância de você começar a voltar o olhar para você achar uma segurança no meio de todos esses grupos. Porque quando você está no meio de todos, você começa a ser inseguro, porque você não pertence a mais nada. Mas você também cria o medo. Não é que você cria, você se sente com medo de se desprender dos grupos, não é? Sim, você se sente com medo porque você não sabe se você está escolhendo certo. Você está escolhendo aquele que você vai se sentir protegido. Porque a gente está falando de grupos, mas se a gente falar de WhatsApp, tem grupos babacas, né? Que a gente acaba sendo incluído, né? Grupos que não te acrescentam nada, né? Que não fala nada, a não ser bom dia, um meme e uma risadinha. E às vezes aquilo te toma um tempo, né? Se você ficar olhando aquilo o dia inteiro e ficar olhando todos que tem, você não faz mais nada. Então, como que você olha... Mas daí, às vezes, você tem medo de apertar o botão de desconectar do grupo e alguém, no minuto seguinte, mandar uma mensagem falando assim, saiu por quê? Não gosta de fazer parte? Não gosta disso? Então, como que a gente lida com isso? Para mim, essa anestesia que hoje a gente se coloca, eu acho que a gente se auto-aplica esta anestesia.
né? Porque é muito mais fácil, eu vou participar de todos e está tudo bem, e para mim tanto faz, eu quero viver minha vida, mas o voltar para assim, eu quero viver minha vida, mas o que você quer da sua vida? É começar a fazer perguntas para você. Sabe, aquela coisa de olhar para esse grupo e falar assim, por que eu estou nesse grupo? Mesmo que não seja para você sair. Mas a pergunta é, o que cada um desses grupos representa para mim? E o que isto traz para mim, na minha evolução? E a partir daí, você olhar para aquele grupo com leveza. Porque você sabe a segurança que ele te dá e a segurança que você traz para ele. Porque aí começa a ser uma troca. E não você ter um monte de grupo e viver anestesiado no meio deles. E você não sabe mais nem você não sabe para quem você responde dos grupos. O cara te pergunta uma coisa, de repente você está respondendo para o outro, você fala, nossa, olha o que eu fiz. Né, o cara do box pergunta alguma coisa, hoje vamos meditar, que é a meditação do Osho. Você fala, opa, que horror. Sabe, você não sabe mais o que responder para cada um, porque você não se identifica, não sabe o que te identifica a ele. Você participa para se anestesiar, porque você está fugindo de saber o que você quer. Então é mais fácil fazer parte de quase tudo. Porque esta é a segurança atual. Eu sou seguro porque eu participo de vários. Então, se um não der certo, eu tenho outro. Mas e eu? Que segurança eu tenho em mim? Você não está esperando ficar sozinho com você, né? Você está sempre esperando que alguém dê conta. É lógico, porque se você fosse uma boa companhia, você gostaria de ficar sozinho com você. Como você provavelmente não se acha uma boa companhia, você tem que ter pelo menos uns 10 grupos, que hoje rola, para eu não ficar sozinho. Então, é uma anestesia. E para que isso? É preciso. Não é melhor você pôr uma lista e falar, olha, esse grupo me dá tudo isso, olha que legal. E esse me dá menos, mas tudo bem. Você ter clareza do que você está participando. E não se jogar em tudo. Sem saber, sem propósito. E tudo que não tem propósito, ele fica profundo como um pires, sabe? E não sei quantos pires você está carregando, aí você tem que rodar todos. Precisa. Pode até ser super confortável para você, a partir do momento que isso não seja a sua anestesia, e sim uma clareza para você descobrir cada vez mais de você, e cada vez mais o que você pode dar e receber. Até olhar para isso e saber se é uma anestesia necessita da sua coragem, da sua verdade. Porque quando você entende o que você está dando e o que você está recebendo, fica muito tranquilo, porque você entra num equilíbrio com cada grupo. E você segue a sua vida no dar e receber, que é o maior dos equilíbrios. Né? E vocês? Que estão dando, que estão recebendo? Quantos grupos vocês participam? Eu adoraria saber. Porque tem uns aí que vão pôr mais de 10, tenho certeza. E como é lidar com tanta informação diferente, de tanto WhatsApp, de tantos vídeos diferentes que você recebe, e o que você faz com todas essas informações, e como você processa essa informação para dar para o outro? Conta aqui para a gente. Aproveita quando você for contar, toca lá no sininho, segue a gente aqui no YouTube, segue a gente nas outras redes sociais, Instagram, TikTok, adoro TikTok. E segue, e vamos conversando, e até a próxima. Um beijo. Venha participar do nosso grupo.